Você tem certeza que Jesus vai te salvar? O que você acha que acontece depois da morte? Você tem medo de ser condenado e ir para o inferno? Eu quero conversar. Meu nome é Theo Lima, do canal Brazuca Fora da Matrix, e eu peço que se inscrevam no meu canal, compartilhem e deixem o seu joinha. Quero conversar com vocês hoje sobre um assunto polêmico. E aí você deve estar se perguntando o que tem isso a ver, um canal que se propõe a ser, digamos, alguém que está saindo do país ou já está fora do país, com esse tema que foi falado agora. Vou me referir a um vídeo que eu vi ontem de um youtuber que fez uma crítica ao primeiro artigo da Constituição de Portugal, que diz, abre aspas, Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade popular e empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes. Sociedade sem classes. Essa pergunta ela é bastante polêmica e hoje em dia no Brasil há uma resistência enorme a alguns assuntos que eu vou tratar a partir de agora. Vocês sabiam que nos Estados Unidos os alunos estudam uma matéria chamada Direito ao Consumidor nas escolas? Que em Portugal, já no ensino fundamental, existe uma disciplina chamada Cidadania? No Brasil, há pouco tempo, nós tivemos agora uma reforma no ensino que está praticamente banindo das escolas o estudo da história. Nós somos um país sem memória, onde as pessoas só se atêm ao imediato e não conhecem a sua história. Por acaso também os nossos alunos, os estudantes, aprendem nas escolas como ser empreendedores, ter negócio próprio, ou aprendem a ser empregados? Lógico, é uma educação bancária, como dizia Paulo Freire, que visa formar empregados, né? A famosa mais-valia, que foi tão satanizada aí pelo sistema dominante. Alguém tem uma ideia de como foi elaborada a Constituição Cidadã, promulgada e sancionada em 1988, graças ao empenho do deputado Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães, só para fazer um parêntese, foi um político que morreu num acidente, possivelmente foi um acidente entre aspas, de avião, e o seu corpo, que caiu no mar, juntamente com outras pessoas, jamais foi encontrado. Alguém se lembra, por acaso, que Ulisses Guimarães havia sido anticandidato a presidente da República quando Geisel foi eleito quarto presidente da ditadura, em 1974? Então, direitos humanos, combate à pobreza, hoje em dia são temas satanizados no país, mas esses temas tão polêmicos hoje em dia, que existem fakes na internet satanizando o assunto, né, direitos humanos, por causa da rebelião nas penitenciárias, aquela questão do bandido bom é bandido morto, tudo isso está contido aqui na Constituição de 88, Constituição Federal. E o que tem a ver tudo isso que eu falei com as perguntas que eu fiz sobre Jesus no início desse vídeo? O que eu quero dizer é que as pessoas geralmente se ocupam mais em salvar a sua alma do que pensar em coisas práticas. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva se dedicar à sua espiritualidade, dele também. Mas a maioria das pessoas, cidadão comum, ele não faz as perguntas necessárias e aceita a verdade dos outros sem questionar. Um amigo meu, convidado por mim para fazer uma terapia, ele me respondeu que não precisa de terapia porque ele já tem todas as respostas na sua escritura sagrada, seja ela a Bíblia ou outra qualquer. Eu pergunto, de 1 a 10, que nota você daria para esse livro que vocês chamam de Bíblia, livro sagrado chamado Bíblia? De que nota você daria de 1 a 10? Muitas pessoas respondem 10, é claro, mas a pessoa que responde assim, ela desconhece que a Bíblia é um livro extremamente violento, onde 900 mil pessoas foram mortas a mando de Deus. Ali está escrito que quando os judeus, no determinado ponto do Velho Testamento, que quando os judeus entrassem no acampamento inimigo, deveriam passar pelo fio da espada todos que encontrassem no acampamento, exceto mulheres e crianças. Isso falando só do Velho Testamento, né? Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é nitidamente machista quando diz que a mulher deve estar sujeita ao homem. Bom, mas Jesus Cristo vai mesmo te salvar? Eu pergunto. Vai salvar de quê? Claro que a pessoa vai dizer, mas Adão e Eva pecaram, está escrito no Velho Testamento, né? A mitologia de Adão e Eva deve estar bem claro que isso é um mito
que tem provocado um enorme dano à civilização ocidental, uma vez que essa historinha ela contribui para agravar ainda mais a situação de culpa das pessoas. Muitas pessoas fazem terapias caras e longas para conseguir se libertar de uma coisa chamada pecado, que foi justamente aquilo que essa mitologia de Adão e Eva conseguiram provocar em boa parte na civilização ocidental. Existem estudos que foram feitos, até um livro que eu recomendo chamado Onde Termina a Religião, o autor é Marcelo da Luz, em que ele diz o seguinte: há uma diferença entre o Jesus histórico, de um lado, e o Cristo da fé, de outro lado. Ele diz o seguinte, que 30% daquilo que está no Novo Testamento corresponde à verdade. Enfim, ao longo dos séculos, os chamados Novos Testamentos foram modificados de acordo com a conveniência dos bispos, dos papas, dos reis e imperadores. Esse assunto vai longe, mas é, acima de tudo, um tema político. Não é só um tema religioso, que a religião e a política estão bastante interligados. Porque há um interesse enorme do sistema dominante de manter as massas, o povo em geral, amedrontado, submisso, porque a ideia de inferno, quando você coloca na cabeça da pessoa, planta na mente de alguém que existe o inferno, existe a condenação eterna, Satanás, tudo isso faz parte de um sistema para amedrontar as pessoas, de um plano de dominação que beneficia alguém. Você acha que é mesmo necessário ler todos os dias a sua escritura sagrada, seja ela qual for? Existem as religiões orientais, todas elas têm as suas escrituras sagradas. Só para ter uma ideia, o cristianismo, existem 33 mil seitas cristãs no Ocidente. Sabe o que é isso? 33 mil seitas cristãs, que são percepções completamente diferentes de um mesmo assunto. Agora eu pergunto, a Constituição, nossa Constituição cidadã, que tem sido constantemente rasgada, abusada, tripudiada todos os dias pelos políticos, pela mídia, a essa altura também já não seria uma escritura sagrada? Vejamos, né? Existem grupos que estão sendo pagos com o nosso dinheiro público na internet, fakes, demonizando os direitos humanos, dizendo que bandido bom é bandido bom é bandido morto, né? Claro, desde que o bandido seja pobre, porque imagine, existem bandidos nas Assembleias Legislativas, nos Tribunais de Justiça, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, bandidos ricos. Mas a nossa justiça é elitista, ela é seletiva. Então, esses grupos pagos na internet com dinheiro público estão ali para aviltar os direitos básicos do cidadão. É um país, no Brasil, que há uma desigualdade social enorme. Essa desigualdade se traduz, então, nesse processo, nessa cultura de imbecilização do ser humano que é dominado por essa ideia elitista. E muitas vezes aquilo que se chama pobre de direita, a cultura do emburrecimento do ser humano. Então a ideia por trás desse processo é reduzir o povo brasileiro, todos nós, à condição de escravos, e levar todos nós à senzala, porque mantém-se os privilégios, e assim a coisa vai. Então essa é a reflexão que eu quis fazer sobre hoje. Procurar fazer as perguntas, pesquisar, não se contentar com as ideias pré-estabelecidas.